Bem, querido, muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite aqui. Obrigado, Paulo. Nós somos muito seus fãs e a gente fala aqui, bate na tecla que você é um dos melhores jornalistas do Brasil, porque só quem lê o trabalho que você fez entende a magnitude, a dimensão e a dificuldade que é escrever sobre um assunto que, chocou a sociedade. Os assuntos que chocaram a sociedade, né? Vamos começar por partes aqui, falar de Elise. Não, brincadeira, Elise. Não dá pra gente entrar nesse tipo de brincadeira. Vamos fazer um papo sério aqui. Vamos começar por Suzane von Richthofen. Afinal de contas, ela queria ser funcionária pública, não rolou, né? Acabou não rolando. E o livro dela tá aí, ó. O Fê tá exibindo aqui o livro do Ulysses Campbell aqui pra gente. Esse foi o primeiro que você lançou, né, Ulysses? Sim. Paulo, obrigado pelo obrigado convite. você. Eu vim lançar Elise Matsunaga aqui, acho que você nem lembra, só que tava na pandemia, eu fiquei em alguma sala escondido. Lembro, claro. Obrigado pelo convite. Bom, antes, respondendo a Antônia, assim, quando eu escrevi o primeiro livro, eu realmente fiquei muito impactado, porque para poder pesquisar sobre esses crimes, tem que ler o processo, tem que entrevistar muita gente. Nos processos tem as fotos de como ficaram as vítimas, tem lá os laudos cadavéricos que são feitos nas vítimas. Nossa. Então, assim, dá o impacto. Mas aí, já no segundo, que também tem as fotos, por exemplo, de como ficou o corpo do Marcos Matsunaga depois que a Elise esquartejou, só que aí eu acho que já vai criando uma casca, sabe? Igual o médico, tipo, se ele for ficar impactado toda vez que ele fizer uma cirurgia, um médico que trabalha num pronto atendimento, numa UTI. Então, assim, a gente vai se criando uma casca em que eu mantenho um distanciamento emocional para poder trabalhar sem... Ficou a Antônia lá sem poder dormir de noite, né? Então, assim, vou criando isso. Em relação a esse desejo da Suzane de se tornar vereadora... Funcionária pública, né? Desculpa. Telefonista, na verdade. Tem um lance o seguinte, que eu percebo que essas mulheres que se tornam estrelas do crime, que ficam muito famosas em função do crime que elas cometeram, elas têm alguma necessidade de ter contato com o público. Você vê, por exemplo, que elas saem muito arrumadas da cadeia na hora que a porta da penitenciária se abre, porque a imprensa está lá esperando por elas. Elas se sentem estrelas. Exato, elas se sentem. Que loucura. Elas são, na verdade, elas são celebridade do crime. Não tem como a gente negar isso. A gente pode até não concordar, mas elas são tratadas pela mídia assim. Sim. Quando a Suzane sai, dá no jornal local, Suzane saiu. Muito em função de uma questão pitoresca da Suzane ter matado o Dia dos Pais e sair no dia do pai e da mãe. O casal Nardoni matou uma criança e sai da penitenciária nas saidinhas no Dia das Crianças. Então isso cria ali toda uma polêmica que a mídia acaba dando cobertura. Em razão dessa questão delas se tornarem essas celebridades, que elas precisam do holofote, elas acabam querendo ter contato com o público. Por exemplo, a Elise Matsunaga já está no regime aberto, ela cumpre a pena dela em liberdade e ela virou motorista de aplicativo, ou seja, contato com o público. A Suzane, ela montou um ateliê de costura, ela vende sandálias havaianas customizadas, porque ela aprendeu a costurar dentro da penitenciária, montou um perfil lá no Instagram e o perfil é bombado, ou seja, contato com o público. Ela faz questão de... Agora, essa novidade de que ela se inscreveu no concurso da Câmara de Vereadores de Avaré para ser telefonista. Isso. Mas ela nem foi fazer a prova. Ela não foi fazer a prova, exatamente. Ela ficou com medo da repercussão que teve. Eu tenho uma pergunta para você. Essas três, principalmente esses livros, Elise Matsunaga, Flor de Lis e Suzane von Richthofen. A Suzane, assassina e manipuladora, ela pode ser considerada uma psicopata ou não? Os livros eles estão feitos com base em pesquisa nos autos dos processos, tanto penal quanto de execução penal, muitas entrevistas com especialistas que estudam a mente dessas criminosas e também no processo de execução penal tem uns laudos psiquiátricos e psicológicos de todas as três. A Elise não tem, né? Porque a Flor de Lis não tem porque ela acabou de ser presa, de ser condenada, mas a Matsunaga e a Suzane, que já cumpriram metade da pena, já tem esses diagnósticos da mente delas. Nas mais de 1000 páginas de laudos psiquiatras e psicólogos que trataram a Suzane dentro da penitenciária, não tem a palavra psicopata escrita em lugar nenhum. Tá.
A Elise Matsunaga, ela tem 3 laudos dizendo que ela é psicopata. Então, assim, depois que o livro da Suzane foi publicado em 2020, muitos psicólogos entraram em contato comigo, porque no livro tem uma linha bem específica, dizendo, olha, não existe laudo dizendo que a Suzane é psicopata. Porque a psicopatia, ela é um termo que ficou muito popularizado pelo cinema, principalmente pelos filmes do Hitchcock, e as pessoas criaram uma ideia um pouco equivocada da psicopatia. Ser psicopata, por exemplo, é o menor dos problemas dessas mulheres. Elas têm, o que é muito pior do que a psicopatia, é que elas têm diagnosticado a perversidade, por exemplo. Sim. Quando você tem um diagnóstico dado por um especialista que você é perverso, que você é manipulador, que você que tem inclusive a perversidade camuflada. Ou seja, isso é muito, essa combinação, e principalmente o narcisismo, que elas também têm diagnosticado, essa combinação ela é explosiva. Tipo, psicopata tem um monte. Se você pegar o metrô aqui na frente, descendo a estação, você vai cruzar. Deixa eu só fazer um rápido break para vocês que nos acompanham no rádio. Daqui a pouquinho a gente volta, são 11h41. Pode seguir, querido. Então, no caso da Suzane, os psicólogos entraram em contato comigo e disseram, olha, eu li o livro, você diz que a Suzane não é psicopata, na verdade, ela é psicopata porque ela tem um grau tão elevado de manipulação, que muitos psicopatas têm, que eles manipulam até o avaliador na hora que está examinando. Então, desculpa, então o avaliador não é bom, porque, né, assim, porque se você trabalha com toda a possibilidade de realmente você faz aquilo para você diagnosticar, eu fico mais com os que realmente avaliaram judicialmente, sabe? Eu acho... Não, aí eu acho que não dá para fazer essa comparação, porque os psiquiatras na verdade, eles me deram um elemento, eles não tiveram contato nenhum com a Suzane, por exemplo. Eles elaboraram um raciocínio com base no que eles leram no livro. Tá. Mas os especialistas que entraram em contato com a Suzane dentro do sistema penal são os maiores especialistas em mente de criminosos que a gente tem no país. Um deles é o Albino de Sá. Maravilhoso. Que é respeitadíssimo. Maravilhoso. O outro é o Guido Palomba também, Nossa. que é um dos maiores, uma das maiores autoridades. Então, são essas pessoas que assinam laudos sobre a Suzane. Ulisses,